Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning Creating and Sharing. Hoje temos o privilégio de ter aqui connosco Rui Ribeiro, que vai falar um bocadinho da sua jornada. Rui, primeiro que tudo, muito obrigado pela tua disponibilidade e bem-vindo. Muito obrigado também pelo convite, Luís. E cá estarei para tentar ir ao encontro do propósito do desafio aqui deste podcast. Ok. Vamos lá. A primeira pergunta que costuma ser a mais introdutória e acho que é a mais básica, que era, gostaria que falasses aqui um bocadinho, se calhar para todos. Muita gente já te conhece, mas se calhar falar aqui um bocado do teu percurso profissional e académico. Bem, começando pelo académico, ou, assim, de uma forma simplificada, eu vim parar às áreas tecnológicas porque me licenciei em Engenharia Informática, vindo de uma área completamente diferente no secundário, que era desporto, né? Portanto, são temas distintos, mas que na altura considerei que de facto estas eram áreas, portanto, nos anos 90, início dos anos 90, seria de facto uma área de futuro e considerei fazer, mesmo sendo uma área onde não tinha competências praticamente nenhumas, para além daquelas de jogar nos Timex e nos ZX Spectrums. E de um curso de MS-DOS que tinha ganho nos anos 80 ainda. Bom, dentro desta vida, depois acabei por, depois da licenciatura e por questões profissionais, e tirar um MBA, e depois mais tarde também por vou chamar, necessidade de reciclagem própria, acabei por tirar um doutoramento também na área de gestão. E quer o MBA, quer o doutoramento em gestão, apliquei sempre os estudos dos cursos a estas áreas mais digitais, de sistemas de informação, e que sempre foram a minha predileção de como casar o mundo tecnológico com o mundo digital, ou seja, como aplicar estes zeros e uns a euros ou a dólar e afins. Do ponto de vista profissional, portanto, eu quando terminei a licenciatura, entrei imediatamente numa multinacional, naquilo que foi montar um escritório em Portugal dessa multinacional, e portanto quando arrancámos éramos 4, ou eu fui o quarto a entrar nessa empresa, tinha meses quando eu entrei em si, portanto foi uma parte, vou-lhe chamar, do meu primeiro contacto com o empreendedorismo, sem saber bem, e portanto nessa altura nós tínhamos que fazer tudo, desde ir ao banco até aos correios, não é? Portanto foi um tema. Aí eu entrei para a área de pré-venda. O que ainda há dias um colega meu me estava a comentar que é diferente. Normalmente começamos na consultoria e depois é que passamos para a pré-venda. Eu fiz exatamente o inverso, o que me pôs automaticamente em contacto muito com aquilo que eram as necessidades diretas de clientes, e isso foi fantástico, entender as necessidades, depois também com áreas de formação, e depois acabei por de facto ficar responsável por toda a área de consultoria, depois com alguns projetos nacionais e internacionais, depois cresci e foram 11 anos nessa empresa, nessa equipa, quer nacional, quer internacional, a trabalhar com vários desafios de uma forma transversal. Era um fornecedor que entretanto foi adquirido pela SAP, e portanto e trabalhava todos os setores, portanto eu fui tocando no setor financeiro, da saúde, de telecomunicações, e dentro das telecomunicações bastante, e portanto a razão pela qual também hoje também acabo por estar no mercado de telecomunicações é também por essa experiência, e fui puxando muito para estas áreas bastante dinâmicas. Ainda profissionalmente, depois desses 11 anos, fui desafiado para
entrar para fazer e apoiar aquilo que era uma mudança da então Estradas de Portugal, naquilo que era a necessidade de transformar uma empresa pura de construção numa empresa de serviços, não é? Portanto, a construção de estradas, genericamente nessa altura, em 2009, estaria a terminar, e hoje é de Uhum. facto um caso, isto é, no Portugal é de facto um caso de sucesso do ponto de vista rodoviário. Um, e depois foi toda a passagem e a transformação, hoje denominado de transformação digital, na altura Uhum. mudança para sistemas de informação e não apenas ser uma empresa com tecnologias de informação. E, portanto, estes são também alguns conceitos, nós próprios já falámos disso, da diferença entre aquilo que são sistemas de informação e tecnologias de informação. E, portanto, esse foi o projeto, foi um projeto bastante interessante, em que desenvolvi o plano estratégico de sistemas de informação, implementei esse projeto, que era 2009, 2012, foi executado, e depois tive outros desafios dentro das Estradas de Portugal, depois dessa fusão com a Refer, nasce a Infraestruturas de Portugal, e também o desafio para integrar e liderar do ponto de vista de gestão também aqui a IP Telecom, onde hoje me encontro, não é? Em paralelo a isto, tenho a minha vida académica profissional enquanto professor e dinamizador de vários chapéus dentro do grupo Ensino Lusófono. Excelente. E o que é que te inspirou nesta jornada toda até o dia 2? Olha, eu às vezes dou por mim, e pode ser ingenuidade minha, mas de facto eu procuro, acima de tudo, criar eficiências, colocar as pessoas a comunicar, criar novas coisas, novas mudanças, ou seja, do ponto de vista de inovação, eu tenho estado ligado a várias atividades do ponto de vista de inovação, e é isso que me prende, não é? Isto é, criar Uhum. coisas, não Claro. é? Não sei se é o meu ADN lá atrás de engenheiro ou de formação em engenharia, que me deixa sempre um bichinho de fazer mais e criar mais, e neste caso também do ponto de vista de fazer a economia mexer. E esse é também hoje um dos meus papéis, enquanto dentro da IP Telecom, não só pôr a máquina IPT a funcionar, mas também do ponto de vista global potenciar toda a economia nacional a vários níveis. Não é? E acima de tudo, fazer, não é? Acima de tudo, Fazer, fazer. É. sim, eu costumo dizer que sou um bocadinho o idiota que faz, e que gosta de fazer e pegar das ideias dos outros, desenvolvê-las em conjunto com eles e aplicar e dizer como é que se pode fazer e criar mais idiotices, não? Durante esta jornada, acredito nas histórias ou exemplos que possas partilhar que tenha tido impacto tanto na tua vida como nos outros, que gostarias de partilhar. Acredito Olha, que sejam muitas, mas alguma que te façam. há várias, não é? É. O escolher aquela que mais pelo menos aquela que mais nos marca, talvez uma que me marcou profundamente em si, depois existem várias outras ao longo da minha carreira profissional, ainda hoje estou envolvido em N projetos que têm impacto de facto nas pessoas, e acima de tudo mais do que nas pessoas no próprio país, e isso para mim enche-me, é uma das minhas claras motivações. Um dos principais projetos, e eu falo várias vezes deste projeto, que marcou, foi um projeto em 2000, aliás, Uhum. que foi um projeto, foi o meu primeiro projeto internacional, no qual eu tive envolvido diretamente 6 meses a liderar um projeto internacional europeu em Londres, e onde aquilo que mais me marcou e que fez marcar também não só a equipa em si, mas acima de tudo a mim marcou-me a capacidade de ter ingleses, franceses, escoceses, portugueses, indianos, num único projeto,
e com aquilo que são as diferenças culturais e naquele caso para um jovem como eu que estava a liderar uma equipa porque tinha outro tínhamos tido um sucesso aqui em Portugal com um projeto do Grupo Vodafone e toda esta multiculturalidade Certo. foi algo que me marcou com impacto, e isto do ponto de vista pessoal, e que me deu Uhum. ganhos, e eu vou-lhe chamar aqui, que muito rapidamente me obrigou a ter competências que, obviamente, na altura jovem, não tinha. Uhum. Depois, hoje em dia, do ponto de vista de projetos marcantes, eu direi que aquilo que foi um projeto relativamente simples, mas com um impacto disruptivo, que foi naquilo que já no mundo Estradas de Portugal, naquilo que é, depois de termos implementado o modelo das portagens eletrónicas, do ponto de vista de inovação, é Uhum. extraordinário. Não quero discutir se o tema portagens, vou-me Claro. focar apenas e só do ponto de vista tecnológico, mas havia um grave problema naquilo que foi a primeira geração dos projetos de portagens eletrónicas, que era a entrada dos estrangeiros, que na realidade o sistema em si não estava Perfeito. bem preparado para Uhum. essa sessão. E, portanto, foram nas férias da Páscoa, com os espanhóis, culturalmente, que vêm a Portugal, aquilo foi um caos nas fronteiras, e preparava-se a vinda dos imigrantes Uhum. em julho, agosto, né? Portanto, e Certo. podia ser um novo caos e de uma dimensão ainda superior. E, portanto, esse foi um projeto que me marcou porque naquele momento tivemos que mudar completamente tudo aquilo que tinha sido pensado e foi interessante porque numa reunião começámos, quase direi, aquilo que hoje é chamado design thinking e, de facto, Uhum. numa folha de papel eu desenhei aquilo que era o sistema e outros complementaram e a máquina funcionou e em salvo erro, 7 semanas, e portanto nós tínhamos que ter o sistema a funcionar a 1 de julho, e isto com praças de Certo. portagem preparadas e engenharia civil, portanto envolveu a engenharia civil, a engenharia tecnológica, a engenharia de telecomunicações, transações bancárias, e isto foram à volta de 7 semanas, uma coisa do género, e fez 4 pontos, Guadiana, Vila Formoso, Chaves e Valença, e conseguiu-se fazer isso. E não houve problemas. Ou Certo. seja, uma mudança brutal, como é óbvio, com as deficiências, mas com um impacto muito positivo nesta Certo. ótica de mudança em si. Agora, há muitos mais. Os mais Claro. recentes eu não gosto de comentar, portanto, porque só o Uhum. tempo é que deixa assentar Certo. e comprovar a coisa. Excelente. No meio desses projetos que tu tens, não só da tua vida ativa, não só profissionalmente, mas também académica, há alguns conselhos que tu pudesses dar, porque no final do dia nós também somos humanos e também temos a nossa vida pessoal. Como é que nós poderíamos fazer essa Hum. gestão de uma forma equilibrada, por assim dizer? Olha, uma das minhas regras é relativamente simples. Ou está no Outlook ou não existe. Ou seja, a gestão do tempo, que é de facto uma dificuldade, e eu aprendi aí, eu aprendi melhor a gerir o meu tempo quando fui numa primeira fase para o MBA, e onde trabalhava ao mesmo tempo e estava em Uhum. paralelo a fazer o MBA, e a partir daí o meu tempo passou a ser em caixinhas, tal qual eu aplico nas arquiteturas tecnológicas. E, portanto, a coisa tem que estar conjugada em si. E esse é uma das minhas regras fundamentais. A segunda regra é focar claramente naquilo que é o objetivo final
e não deixar-se levar, quase direi, pelas distrações que existem, ok, ao longo de um caminho. E para isso, obviamente, o tema da resiliência para lá chegar e da resistência e de não desistir à primeira, quando se considera que de facto o objetivo é superior àquilo que são cascas de banana, buracos, Os curvas, desafios diários, não é? contracurvas. Certo, certo. É, e portanto, acima de tudo, é o target. Façam, sei lá, aquilo que eu faço todos os anos. No início de janeiro, lista de objetivos para o ano. No final do ano, ou no ano seguinte, quando estamos a rever o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, né? E depois ao longo do ano, deixa cá ver como é que isto está, né? E vamos fazer o nosso guideline. Certo. Eu ajustaria a escrever esses objetivos, que acho que por vezes isso pode fazer uma Eu diferença escrevo, eu importante. escrevo. Ou de outra Certo. forma, digitalizo no meu Claro, telefone, né? Portanto, tenho certo. a lista. E já agora, voltando ao meu, à minha gestão de tempo, para além do Outlook, eu tenho, sempre que me lembro de qualquer coisa, tenho um to-do list aqui, e, portanto escrevo, que é para não me esquecer, e depois diariamente estou a rever, já fiz, não Certo. fiz, etc. É, boa. Eu acho que esta pergunta se calhar faz sentido para ti, mas acho que acreditas nesta nova tendência de aprendizagem permanente ao longo da nossa vida? É sempre, não é? Certo. Eu nem direi que isso é novo, eu direi que isto sempre aconteceu. O que nós sentimos, e nós, a nossa geração, vou-lhe chamar, esta altura, e olhando Uhum. para a parte da humanidade, aquilo que se sente é uma velocidade das coisas muito mais rápidas Certo. que de facto estão a acontecer. E, portanto, esses graus de aprendizagem que têm que ser ao longo da vida, são muito mais intensos e, portanto, por isso é que, tal como disseste, há uma nova necessidade. Não, ela sempre existiu. A diferença é que essa necessidade tem que ser mais rápida, mais constante e sem parar. Portanto, é um bocadinho. Eu estou sempre a ler coisas, a ouvir coisas, a falar com pessoas. Portanto, é um bocadinho essa. É fundamental. Eu diria esta questão porque, no fim de contas, eu considero a importância do investimento em nós próprios e a formação acho que é importante, vai ter Sim. impacto nas nossas vidas, que é o que eu digo aos meus filhos, vai ter sempre impacto positivo, não interessa o timing, mas ele vai aparecer e isso é um valor que nós, mais cedo ou mais tarde, podemos tirar partido dele. O meu pai dizia uma coisa que muita gente diz, não é? Que é o saber não ocupa lugar, não é? E, portanto, a nossa base de dados, que é a nossa massa cinzenta, tem capacidades que nós próprios não percebemos ainda tudo, mas a realidade é que o nosso disco rígido ainda tem muito espaço, ainda não o Claro, ocupamos a 100%, portanto, vamos lá é isso ocupá-lo mesmo. um bocadinho mais. Rui, desafios e objetivos tenhas nesse que possas partilhar, tu escreveste no teu digitalmente para este 2023. Essas coisas não se dizem, não é? Não, profissionalmente, que se possa partilhar, ou a nível de, como tu dizes, a nível, alguns deles são pessoais, como eu costumo dizer, outros que possam, objetivos que tenhas planos futuros, que vejas que. Olha, iniciaram a estruturação do novo livro, lançar o atual aí numa segunda edição Tenho num outro aqui, local. tenho aqui o livro Exatamente, exatamente, né? Portanto, que são, li e que dou os parabéns, tanto a ti como ao José. José, não é? Penso que não estou a dizer. Estou a dizer o nome e, incorreto. Isso mesmo. Eu recomendo a todos que leiam. Objetivamente está simples e acho que esse é que acho que é o maior desafio, porque hoje em dia existe muita informação é, e sintetizá-la de uma forma, diria que qualquer pessoa pode ficar a entender pelo menos as bases para os era próximos o passos. objetivo do livro, né? Esse livro, mais uma vez, tinha aqui alguns objetivos. Um deles era que fosse fácil, de fácil leitura e sem. Parem,
eu tenho o meu chapéu académico barra científico da universidade, etc., e ao mesmo tempo tenho o meu chapéu do mercado empresarial. E uma das coisas que tento também fazer é casar também estes dois mundos cujas linguagens às Claro, vezes são distintas. Esse livro teve esta preocupação que foi pôr em português corrente muito daquilo que são algumas investigações técnicas que, obviamente, são muito maiores do que esse próprio livro, claro. mas colocá-las numa linguagem prática para um gestor, e esse é um dos desafios, não é? Que é hoje em dia nós temos gestores e líderes de grande parte das empresas, não das startups, mas de grande parte das empresas que tiveram as suas fundações educativas nos anos 80, não é? E, portanto, Certo. com modelos de gestão do século passado em si. E, portanto, o objetivo desse livro foi claramente simplificar essas mensagens. Mas pronto, Claro. são alguns, esses são alguns dos meus objetivos. Obviamente, eu estou a fazer também aí mais umas investigações científicas, são Ok. dinâmicas que queremos. Por isso, transformação digital, uma correção que eu estava a dizer, José, mas é Paulo Veiga, com quem Talvez, tu talvez. com quem escreves. Alguns conselhos, Rui, que tu pudesses dar a pessoas que querem investir na área da formação, que tu consideras que vão ter impacto, eu costumo dizer sempre, não só na vida pessoal, mas também no desenvolvimento profissional. Não ficar a aguardar pelas empresas em dar essa Sim. direção, mas eles tomarem também essa iniciativa. Olha, hoje é inquestionável este tema ou estas áreas digitais, ok? E naquilo que é o conceito de modelos de negócio, quaisquer que eles sejam, quase direi que uma pessoa que está, que é de um ginásio, como é que pode potenciar o seu negócio nestas áreas digitais? Alguém que está numa Certo, indústria fabril, como é que... E, portanto, eu direi que cada vez mais, e quem queira naturalmente liderar projetos, isto, esta base tem que lá estar. E, portanto, aí é óbvio que tem que ter noção de como é que as coisas funcionam e para isto já para não dizer coisas mais futuristas. E como é que se transforma estas coisas digitais aplicadas ao negócio, à gestão em si. Esse para mim, é algo que tem que estar hoje sistematizado do ponto de vista de formação profissional, eh, eh, quase direi, em quem quer liderar qualquer coisa. Nem que certo, seja a equipa, um negócio, uma empresa, o que seja. Tá bem? certo. E até para acompanhar o desenvolvimento que a própria mundo assim o exige, por assim dizer. Epá, sim, que isto está a acelerar de uma forma cada vez maior, não é? Sim. Eu costumo dizer que às vezes parece que tem uma coisa e no dia a seguir diria que sei muito menos. Mas, pronto, mas pelo menos por esse investimento em informação. Rui, esta pergunta se calhar não digo, chame lição, a maior lição que te obtiveste sobre toda a tua carreira, que possas partilhar? Lição. Hum, olha, a maior lição é que as empresas são feitas por pessoas e, e, e nunca podemos pensar que sabemos o que é que vai na cabeça da outra pessoa. Ok? E, portanto, é o aspecto mais crítico de qualquer projeto, qualquer que ele seja, é garantir comunicação dentro das empresas, dentro das equipas, falar, falar, falar. Ok? E hoje, tal como nós estamos aqui a fazer uma comunicação digital, eu considero que ela tem que ser complementada por contactos também, vou chamar Presenciais, reais, físicos, certo? pessoais. Não tem que ser constante isso, mas tem que haver
pontos de encontros físicos, sociais, né, Certo. deste ponto de vista, enquanto as empresas forem constituídas por pessoas. E até diria, mas, há pouco tempo, quando falava com um gestor, e dizia esses contactos pessoais até podem ser feitos muitas vezes, não ser obrigatoriamente a falar sobre a empresa, mas se calhar ser Sim. especiais, Para, um evento divertido que possa conhecer um bocadinho mais a pessoa e também se há pouco possa. tempo, como sabes, eu escrevi um artigo, vou chamar, que criou aí alguma discussão, que era o teletrabalho, o mundo dos solteirões. Criámos o mundo dos solteirões, não é? Uhum. Eu com isto, eu não quis dizer que sou contra o teletrabalho, bem pelo contrário, para quem leu o artigo. Aquilo que eu quis dizer e chamar a atenção é precisamente que é fundamental estes pontos de interação física, ok? Uh, que não precisa de ser, vou-lhe chamar à moda antiga, em que as pessoas entravam das 9 Claro, às 5. Pelo contrário, eu há 3 anos ou 4 anos ainda antes da pandemia escrevi precisamente um artigo que é as empresas têm que trabalhar por objetivos e não por pica-ponto, não é? E certo. portanto, eu não me interessa se a pessoa está à beira da praia, o que me interessa é que o trabalho chegue na hora certa, e com a qualidade Compromisso. de vida, ou seja, que os objetivos sejam cumpridos. E este tema do teletrabalho, das distâncias e afins, se as pessoas começam a ficar demasiado fechadas em si, deixam de saber comunicar e estar em sociedade. Ok? Este é E a parte da transformação digital também tem a parte social. Por isso é importante que as pessoas não se afastem certo, totalmente certo, dos certo, outros e perceber os certo, outros e certo. até a nível de cultura da empresa, dos valores da empresa, porque não é só pôr É frases claro. que se Exatamente, passa a repara. mensagem. E eu aí, eu tenho casos caricatos, não é? E enquanto pessoa que está a gerir pessoas e projetos em si com informáticos, e eu falo disto tranquilamente, porque lá está, o meu ADN é de informática, né? Ah, e, e aquilo que é o mindset típico, ou, mais uma vez, vou Uhum. estereotipar. Portanto, é o meu disclaimer. O informático comunica como? Num teclado e envia um mail com uma frase, não é? E acha que o outro vai Interpreta. perceber. E, portanto, eu todas as semanas tenho este tipo de coisas e, inclusive, a semana passada, uma das coisas que disse uma das pessoas da minha equipa é muito simples. Olha, até tens uma coisa que se chama Teams, tem um íconezinho que é uma câmarazinha. Pá, Certo. experimenta carregar e falar com outra pessoa. E pelo menos É, ver a outra pessoa. Já não lhe digo ver pessoalmente, fisicamente, mas certo. pelo menos ver, olhar nos olhos e discutir. E também ter a proximidade para perceber se o outro entendeu a mensagem que eu passei, né? Porque Claro, claro, repara, isto é quem anda a fazer análise de requisitos em projetos e afins, é fundamental esta bidirecionalidade. Olha, diz-me lá, foi isto que disseste? E repetir, e às vezes até parecer que é chato, não é? Mas, claro, eh, mas faz pronto, parte. é a vida, É faz isso mesmo. parte. Algum livro, filme ou palestra que gostasses de recomendar, além do livro do teu? O segundo já percebi que vem em caminho, mas ainda não pode ser recomendado. Então, tu queres Ainda partilhar? demora. Isto, Olha. olha, o filme que mais me marcou foi O Clube dos Poetas Mortos. Nunca, isto às Certo. vezes também depende dos contextos e afins, mas de facto foi um filme que me marcou bastante pelo conceito subjacente ao filme e que recomendo como livro, como filme. Como livro, tenho muitos, né? Para além Muito. desse que acabaste de apresentar, que se chama Transformação Digital, os desafios, o pensar e o fazer, né? Um, eu tenho vários livros de várias tipologias, do ponto de vista, um dos livros que me marcou nos anos 80, até porque era uma fase chata nessa altura, foi o Viagem ao Mundo da Droga. Nessa altura, Portugal Uhum. vivia assim muitos temas e foi um livro marcante para mim, claramente me permitiu Claro. perceber o caminho que eu não quereria nunca seguir.
E depois, do ponto de vista global, há livros interessantíssimos do ponto de vista de gestão. Eu recomendo sempre o Jim Collins com o Good to Great, o Vencer do Jack Welch também, os livros do Simon Sinek, os livros agora o Jogo Infinito também do Simon Sinek é um livro interessantíssimo. O, o, e outro, um que me marcou bastante de uma forma recente é o The Rise of Robots. E é, Sei qual é. Ainda não li, mas sei qual é. que é daqueles livros que chegamos ao final e começamos a pensar naquilo que era o Exterminador Implacável, não é? E quando vemos Certo. movimentos tipo os chat GPTs e GPT. afins a aparecer, começamos a pensar isto está cada vez mais perto, não é? Portanto, são algumas das recomendações. Ainda não apareceu o ChatGPT a versão 4, então aí acho que vai ser Certo, certo. mais desafiante. Rui, um empreendedor ou um empreendedor, tendo em conta que tu trabalhas muito no mundo das startups também, com suporte e afins e projetos que tu gostasses, ou que seja, tu admires. Olha, a minha mulher é uma grande empreendedora e, portanto, Ótimo. admiro-a pela resiliência e resistência em si. Mas, fora esta brincadeira, que é séria, de Sim. facto, E que mas marca pontos positivos também na. sim, lá em casa vou Isto marcar, é, tenho que pôr este trecho este trecho. do podcast, que é Para para repetir ela várias vezes. repetir várias vezes ao longo do dia. Esse, Mas, por exemplo, em Portugal, marcou-me bastante e marca-me bastante o Paulo Rosado, OutSystems, pela forma como começou a OutSystems e, mais uma vez, pelo driver que tem imprimido. Globalmente, eu direi que o Jeff Bezos, por tudo também que claro. construiu em si, pois como é óbvio, há muitos outros, não é, que Claro. são, são de referência. Claro. Estamos mesmo a terminar. Mais duas perguntas. Vamos chamar um erro ou uma coisa que tenha corrido menos bem, que tu também tenha, que eu acho que também serve-nos a nós de aprendizagem para crescer, né? É isso que devemos ver dessa forma também. Ah, é sempre difícil, erros. Se calhar, lá está, é o tema das pessoas, que vamos aprendendo ao longo do tempo e mesmo assim nunca estamos no ponto ótimo, que é comunicar e perceber portanto, os erros ao longo do tempo que foram falhando e olhando para trás é sempre falha de comunicação, falha de comunicação. Portanto, são os típicos erros em si, mas direi que são os meus principais erros são esta questão de naquele momento poderia ter comunicado de outra forma para além daquilo que eu Claro. fiz, né? Portanto, são até do ponto de vista de gestão de projetos e afins, de gestão de expectativas, que no nosso entender, naquele momento, consideramos que estamos a fazê-lo bem, analisando friamente depois, um pouco mais tarde, com os resultados, podíamos ter corrigido algumas coisas, mas vou chamar que isso é a vida normal. E é querer aprender e crescer, por assim dizer. Sim, Por, sim, ult- sim. por último, Rui, um hobby, que eu acredito que Correr. sobre tempo no Outlook, no Outlook. Não, 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 não. Não, o meu hobby, para além de ler, ouvir e afins, podcasts e livros e agora audiobooks dão muito jeito.
É correr os meus momentos e, portanto, costumo dizer que a minha missa é a minha corrida. Ou seja, acredito que as pessoas devem ter os seus momentos uh, uh, de se escutar, né? Sozinhos, isolados, e há quem faça yoga, há quem faça para a igreja, o que quer que seja, né? O meu é o meu hobby, que é correr, pelo menos estou sozinho, gosto de correr sozinho, gosto de estar no meu momento e preciso desses momentos, e portanto eu tenho, quando não estou a preparar corridas, meias maratonas, no meu caso, ou maratonas depois Uhum. mais tarde, vou-lhe chamar em velocidade de cruzeiro, todos os domingos, 7, 7:30, estou a correr, é a minha missa e é aquela hora e meia só para mim. Eu acho que a palavra certa e também é porque no meu caso que é o nosso momento, né? Porque por vezes à É, velocidade que a nossa vida anda, não nos podemos sim. esquecer que temos de ter o nosso momento também. Ou seja, o princípio mente sã, corpo são é fundamental, né? E, portanto, se um dos dois não está, a coisa começa a funcionar mal. Está Subscrevo. bem? Rui, muito obrigado pela tua disponibilidade, aqui pela partilha com bastante valor para todos. Agradeço e vamos falando. E Tá. mais uma vez, Muito obrigado. obrigado. E bom podcast. Força. Força, Obrigado. obrigado.